Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a utilizarem o diagrama de Linus Pauling, fazendo aqueles 3 passos que estão no material, tá? Como é uma matéria um pouquinho complexa, a gente vai preparar uns vídeos ensinando vocês como utilizar e fazer a distribuição dos elétrons nos átomos que a gente tem para trabalhar, ok? Primeiro, vocês têm um diagrama desses no material, tá? Então, vocês não precisam construir um outro diagrama, vocês podem usar aquele mesmo. Caso vocês queiram fazer igual eu fiz aqui, que é fazer um bem grande para utilizar, podem fazer também, tá bom? Aqui apresentando o diagrama para vocês. O diagrama, pessoal, nós vamos ter as 7 camadas principais dos elétrons, tá? Que é a KLMNOPQ. E dentro dessas camadas nós podemos ter uma ou mais subcamadas, que são as subcamadas S, P, D e F. Cada uma vai caber aqui, respectivamente, 2, 6, 10 e 14 elétrons. O que a gente vai fazer é distribuir os elétrons por essas camadas e subcamadas utilizando os 3 passos. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, o primeiro passo, pessoal, é descobrir quantos elétrons o meu elemento tem, tá? Isso é muito fácil. Você vai na tabela periódica ou até olha ali para o elemento, no caso dos exercícios, ele já está pronto, nem precisa ir na tabela periódica olhar. Aqui eu já tenho o elemento como ele está na tabela periódica. Como que eu descubro quantos elétrons ele tem? Eu tenho que olhar para o número atômico, o número de prótons dele. Você sabe que o número de prótons é o número de cargas positivas que ele tem. Se ele tem, por exemplo, então 19 cargas positivas, 19 prótons, ele vai ter 19 elétrons, tá? E onde vão estar esses 19 elétrons aí nas camadas K, L, M? Como é que vai estar distribuído isso? A gente vai para o passo 2. No passo 2, então, eu vou pegar esse número aqui de 19 elétrons e contar no diagrama. E como que eu conto esse número lá no diagrama? Primeira coisa, pessoal, a gente lê o diagrama conforme as setas aqui estão indicando, tá? Eu não leio igual linhas normais. Eu leio conforme a seta indica. Primeiro esse, depois esse aqui, depois esse aqui e assim por diante, tá? Então eu vou lendo dessa forma até chegar no número 19, nos expoentes aqui, ó. Esse númerozinho que tá junto com as letras S2, P6, 3D10, F14, né? Aqui então eu vou contando até chegar em 19. Vamos lá. 1S2, já tem 2. 2S2, 4. 2P6, 10. 3S2, 12. Repara que eu estou contando, então, só os expoentes. Esquece esses números aqui. 12, então. Estou chegando perto do 19. 3P6, 12 mais 6, 18. Tá faltando um só, tá? Para chegar no 19. Eu venho aqui, 4S1. Tá? Eu não vou colocar 2 porque eu quero que dê 19, exatamente 19. Então, eu coloco o número a menos. O que eu não posso fazer, por exemplo, é se eu precisasse chegar num número além. Então, por exemplo, ao invés de 19, eu tivesse que chegar em 21. Aí aqui daria 20, eu não posso colocar 4S3, né? Eu venho aqui para o 3D10 e colocaria 3D1, no caso, para chegar em 21. Mas no caso do 19, a gente completa aqui com 4S1. Então vamos lá, para o terceiro passo. Pessoal, então se vocês repararem aqui, ó, até onde eu fui ali no diagrama, no 4S1, eu tô até aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Isso você pode ir anotando enquanto você lê o diagrama. E aí eu pintei aqui em colorido para ficar mais claro a forma que a gente distribui. Tá? Você não precisa pintar na hora, na verdade é só você olhar, mas eu pintei para ficar mais didático aqui. Então agora que eu vou fazer? Eu já tenho os 19 elétrons aqui nos expoentes, eu tenho que saber em qual camada que esses elétrons estão. Agora sim que eu vou olhar para esse número aqui antes do expoente. Aonde tiver o número 1 é a primeira camada, tá? Tem algum outro número 1 aqui, ó? Não vai ter, tá? Eu vou lá na primeira camada, que é a camada K, e coloco o número de elétrons que eu tenho ali nos expoentes. Que no caso eu tenho um só. Então é 2. Tá? Depois eu vou para a segunda camada. Aonde tiver número 2 aqui, antes da letra, eu vou contar os elétrons aqui dos expoentes. Então 2 mais 6. Tem 8. E eu não tenho mais nenhum número 2 aqui, ó. Depois eu vou para a terceira camada, que é a camada M. Aqui contando de novo, eu tenho 2 mais 6. Eu tenho 8. Tá?
E tem só um número 4 aqui, quer dizer que eu tenho a camada N ali, né? Quantos elétrons eu tenho nela? Eu tenho um só. Então eu venho aqui. E eu terminei de fazer a minha distribuição. Deu 2, 8, 8 e 1 na última camada, aqui na camada de valência. Beleza?